Olá, eu sou a Carol e sejam muito bem-vindos aos Sonhos e Pesadelos, um podcast onde relatamos as loucuras cinematográficas que o nosso subconsciente nos proporciona ao longo de uma noite de sono. E, como esse é o primeiro episódio do nosso podcast, eu vou começar com um sonho meu. Um sonho que pode ser um pouquinho pesadelo também, não sei, depende da interpretação de cada um. Mas que eu acho ele muito legal e ele é cheio de detalhes, então vamos lá, bora! Bom, estamos eu e o Pedro, meu marido, andando numa enorme casa antiga que parece um museu. Ela tem paredes de madeira, bem polida e encerada, vários corredores e várias salinhas em volta, com vários objetos em exposição, assim, em cima de mesas, estantes, então é como se fosse um museu mesmo. E dentre esses diversos objetos, tem objetos mais tranquilos, vamos dizer assim, tem livros bem grossos, alguns estão abertos, daria para ver alguns escritos, outros estão fechados, então eu vejo as capas, que tem capas vermelhas, tem capas pretas, tem porta-retrato, várias louças, incluindo pratos, xícaras e etc., talheres. E aí vão vindo outras coisinhas ao longo dessa caminhada, outros objetos, como mini pirâmides, papiros com hieróglifos, pergaminhos, e vai ficando um pouquinho mais diferente porque chega momentos em que a gente vê pedaços de pele pregadas numa moldura, pedaços de pele com bordados, cabeças com olhos bem fechados, algumas com olhos costurados, e aí vai ficando leve de novo com tecidos bordados e umas pratarias. Nessa caminhada pela casa, por essa casa-museu, a gente tem uma guia que é uma senhora bem baixinha e muito simpática. E ela vai descrevendo pra gente os objetos e o caminho que a gente está percorrendo. Ela vai explicando sobre o museu. Numa pequena parada que a gente faz ali, a senhora coloca uma máscara que tá mais para um capacete de ferro bem polido e ela tem um formato de coruja. Ela põe essa máscara, olha pra gente, retira a máscara e a gente continua a nossa caminhada. Em determinado momento, eu me pergunto se eu tô ou não sonhando. E aí eu faço uma técnica que o Pedro me explicou enquanto eu estava acordada, que é puxar meu dedo indicador para ver o que acontece. Instantaneamente, esse dedo começa a brilhar e sai uma luz. O Pedro me olha e diz: agora que você sabe que está sonhando, olha para tudo para lembrar depois. E para me contar também. E dá uma risadinha. Eu começo a rir, meio que por ter achado engraçado, meio por ter ficado inconformada, porque eu não queria usar essa técnica, não queria nem estar sabendo disso. A gente continua essa caminhada pelo museu com a senhorinha como guia, sempre, mas eu não quero que ela saiba que eu já tenho conhecimento que eu estou sonhando, porque eu quero saber para onde vai o enredo do sonho. A gente entra numa sala e eu não consigo mais ver todos os objetos com a nitidez que eu tinha de antes de saber que eu estava sonhando. Eu preciso focar em um objeto de cada vez agora, para poder enxergar bem, sem nada embaçado. A senhorinha, agora ela coloca outra máscara capacete, no caso de gato, e olha para mim, bem no fundo dos meus olhos. Nesse momento eu não quero que ela consiga perceber, seja da forma que for, que eu tenho consciência do sonho. Apesar de eu, lá no fundo, eu já ter consciência, já ter a certeza que ela já sacou. Porém, a ideia começa a não me assustar mais tanto. E fico relativamente à vontade com a senhora conseguir saber o que se passa na minha cabeça. É como se ela estivesse lendo a minha mente. Ela retira a máscara e começa a falar várias coisas. Dentre essas coisas, ela fala: veja tudo antigo. Pode ser confuso, mas eu sei da sua curiosidade. Oh, grande Deus,
ou deusa, como você quiser chamar. Hermit costuma dizer, ele sabe de tudo. Hermit. Sinto-me esquisita e percebo que eu vou acordar. Eu olho para o Pedro, preocupada com o que vai acontecer com ele e com a senhorinha depois que eu acordar. Ele então passa a mão nas minhas costas e diz: "Tá tudo bem. Nada de mal vai acontecer. Pode ir." Eu acordo na sala dos meus pais, olho meu pai deitado à minha direita e a minha mãe na minha frente. Eu consigo perceber que eu não acordei. Eu tô em outro sonho. Apesar de eu estar sentindo um pequeno medo interior, como se eu não devesse estar ali, ou como se os meus pais não fossem os meus pais. E fica essa sensação de que não são eles mesmo. Além disso, vem um outro medinho que é para eu não fazer o que eu estava planejando fazer. Mas eu continuo. Qual que é o meu plano? O que passa na minha cabeça? É muito simples. Conversar com a minha mãe sobre aquele momento específico. Então pergunto diretamente a ela: "Mãe, o que você me responderia se eu te dissesse que sei que estou sonhando? Que tudo isso aqui é um sonho?" Detalhe que muita gente diz para não fazer isso em sonhos, né, pessoal? Então, assim, eu fiz porque talvez loucuras, curiosidade demais, não sei. Voltando. Minha mãe, completamente nervosa e alterada, começa a vir em minha direção gritando: "Que você disse? Sonhando? Eu não acredito nisso, Caroline. Você está falando em sonho? Você está sabendo disso? O que você sabe?" Eu fico completamente assustada sem saber o que responder em meio aos gritos, quando meu pai se levanta do sofá e me tira disfarçadamente dali. Ele conversa comigo, estendendo um papel amarelo na minha frente. Eu olho para o papel amarelo e uso essa conversa para sair e escapar um pouquinho desses ataques da minha mãe, que, lembrando novamente, não era para ser a minha mãe e meu pai ali. Nessa conversa com meu pai, eu escondo o rosto de maneira discreta para que ninguém me veja, fechando e apertando bem os olhos para poder acordar de vez. Uma técnica que eu uso desde que eu era criança, quando eu queria acordar dos meus pesadelos. E aí, já sonhou com algo assim? Tem algum sonho ou pesadelo que gostaria de compartilhar com a gente? Então escreva o seu sonho para o e-mail sonhomeu@sonhosepesadelos.com.br. Eu espero que você tenha gostado e conseguido sonhar junto aqui comigo. E tchauzinho!